12 anos. Nós criamos ela em 12 anos já? 2001. Nós criamos ela. Né? Certo. E a gente tem ela porque também é a única associação que está funcionando no estado de São Paulo é a nossa. Porque as outras, às vezes, não é muita dificuldade para os índios criar associação, depois não, Se organizarem. não consegue se administrar e a associação morre, né? Certo. E a nossa está numa luta aí há muitos anos para poder deixar ela... Você é o primeiro presidente ou já teve? Não, teve outras. Teve outras. Teve outras. Tá. Daí eu estou nela já, quarta vez, né? Ah, é? Sinal que o pessoal gosta de você, né? Que você tem a liderança aí já, né? É por causa que às vezes é difícil administrar, né? Então, às vezes eu até queria sair, mas É difícil, né? Porque não consegue arrumar outro na hora para colocar. E daí a gente é obrigado a... fica você mesmo, tá certo. Mas aí, Levente, gostaria de saber como é que surgiu, né, essa aldeia aqui, de onde que veio? E como é que surgiu essa comunidade aqui indígena? Então, hoje em dia as aldeias, assim, que a FUNAI ela demarca as áreas indígenas, porque antigamente não precisava demarcar, né? Então, só que os brancos vai invadindo o território, tudo, né? então a FUNAI tem a função de demarcar as áreas indígenas. Então essa aldeia que era demarcada, ela é pequena, tem 25 hectares, mas nós estamos na luta para ampliar o território, que o índio tem direito de pedir aumento, fazer as ocupações, e o governo e os brancos têm o direito de falar não, né? Aí que tá Aí que é o problema. né? E daí fica esse jogo para lá e para cá, então a gente está na luta. Já faz quantos anos aqui tá essa demarcação? Para ampliar esse território nós estamos há uns 10 anos já de luta. Mas ele já existe faz tempo. A aldeia, esse território aqui, 25 hectares já faz tempo, né? Agora Aqui, uns a 20 anos já. ampliação faz 10 anos, né? 10 anos. Só que daí a demarcação é muito complicada porque tudo está na mão do governo, né? Depende muito da burocracia, né, do governo. É da burocracia e do político mesmo. Porque inteira para nós. Eu vou ajudar vocês. essa nossa presidente aí e o ministro da Justiça falou que não vão demarcar áreas indígenas. Então, Ah, é? tá complicado. Então a gente está na luta esperando. Quer que eu ponha na Tem que sua? ficar Vê se lutando, né? muda, vê se outros aí dão mais apoio, então. Se Né? outro dá apoio, porque nós temos um problema muito sério, porque os ruralistas lutam contra os povos indígenas, né? Então é muito difícil você demarcar indígena, né? Porque o derrubar mata pro branco é progresso, né? É. E a gente não derruba destruição. mata, e a gente que não derruba mata, daí a gente é vagabundo, né? Então, essa é a visão Coisa, deles. né? Então aqui, essa aldeia já tem o quê? Uns 20 anos já? Mais Tem uns 40 anos 40 já, né? anos já. Poxa. E vocês têm contato com outras tribos? Sim, isso aí é comum, os povos indígenas terem comunicação, sempre teve, né? Até o correio foi inventado copiando as ideias dos índios. Ah, é? Porque os índios já tinham, em 1500 já tinham os contatos Certo. de intercâmbio, essas coisas, então isso aí é comum. E hoje com a tecnologia facilitou mais para nós, né? Aí vocês saem, aqui são guaranis, é Mimbia que fala? Imbigá. Como é? Ixi, aí não Imbigar. Imbigar. Ixi. Daí... E é só, não tem outras etnias aqui nessa Nossa, aldeia? é que Guarani é assim, por exemplo, Guarani tem Imbigá, tem Kaiowá, tem Tiripá, tem Tem Inhandé. Kaiowá aqui? Vocês encontram. Também. Porque, na verdade, é um povo só, né? Que não é que os brancos não entendem, pensam O branco que que são... fica querendo dividir. Mas é o mesmo povo, porque é igual o brasileiro, né? Então o baiano e o gaúcho, eles continuam sendo brasileiros do mesmo jeito. Exatamente. Então não é estrangeiro. São sotaques diferentes, dialetos diferentes, mas podemos dizer que é um povo só, né? É o povo guarani. Agora tem as outras etnias que são chavãos, caiapó, eles são outros troncos, né? Então eles são diferentes, então eles têm a língua diferente, né? Certo. Então, Aí já fica em outras regiões também, né? Essa é mais sim, fica em no outras, centro do país, em lá, outras né? regiões. Porque na Europa nem todo europeu fala francês, né? Exatamente. Se ele é francês, ele fala francês. Se ele é alemão, é alemão. E o povo indígena é assim, se ele é guarani, ele fala guarani. Se é caiapó, fala caiapó. Então, agora entre os grupos tupi, daí eles têm parentesco. Então, por isso que quem pertence ao tronco tupi, daí eles, igual você pegar no Brasil, se misturar um monte de gaúcho, baiano, paulista, carioca,
Todo mundo fala português, mas Com um sotaque diferente. um sotaque diferente. Então, se você chega na Bahia, daí você escuta o baiano falar, ó, gente, bichinho, você pode não entender o que é, mas você está entendendo a palavra dele, né? Exatamente. Agora, A ideia, né? Se pega. agora, se o alemão for falar, daí você já não entende mais nada, né? Porque daí já muda mesmo. Daí é os troncos. Então o Guarani ele pertence ao tronco tupi. Certo. Tá. E são quantos indígenas tem aqui nessa aldeia? Aqui nós somos uma população de uns 300 Guarani. Né? 300 pessoas. Muito bom. E você tem, como é que é? Vocês têm, sente a invasão do branco querendo tomar essa região aqui? Como é que Isso aí, a invasão, ela começou em 1500, né? Então não tem escapatória. Não para. Não para. Então essa é a coisa... Hoje vocês sentem ameaça aqui? Sim, sente, porque o branco vive naquela ideia de progresso, né? E a pobreza também continua aumentando, do mesmo jeito, né? Todo progresso. Então o que acontece? Esse progresso ele afeta as comunidades indígenas. Então tudo que você vai construindo, por exemplo, há 40 anos atrás quando você via que isso aqui era só mata. Então não tinha moradia para essas regiões. Hoje você passa, então as moradias vão invadindo, vão crescendo. Daí depois vão, para melhorar para o branco, eles fazem um asfalto. Daí depois vai trazendo mais gente. Daí depois, para você melhorar, eles falam que vai fazer o rodoanel. E daí eles falam que não vai ter invasão, mas daí depois o povo invade. Vai invadindo devagarinho, invadindo né? aos poucos. Então, de repente, eles vão criando tudo. Daí constrói uma linha de trem. Então, esse é o progresso do branco, né? Que ele vai... ele vive inventando as coisas para essa melhoria. Então, vai afetando todas as comunidades. Então, isso é no Brasil todo, né? Então, é difícil. E aqui vocês conseguem manter a tradição? O que vocês conseguem manter aqui do que vocês trouxeram dos antepassados? Aqui mantém tudo. Tchau, meu. Então, esse velho já fala português, né? Então, o principal é a língua. Então, as crianças falam Guarani. Então, como fala Guarani, então tudo aprende em Guarani. Então, todas as histórias, crenças, tudo é envolvido Tem a na língua. escola aqui que aprende Guarani ou é transmissão pela Não, é pela família? natural. Naturalmente Aprende, vai... naturalmente fala direto, então as crianças aprendem Guarani. E depois, quando entra na escola, daí aprende a escrever em português e Guarani, né? Então, hoje em dia, todas as crianças são poliglotas, né? Então, eles falam português, depois a gente não deixa eles ficar escutando espanhol, porque senão eles aprendem rápido. Também, né? Tem muita facilidade, né? Para aprender, né? E a necessidade faz com que a criança aprenda, né? Porque na cidade o povo não tem necessidade de aprender inglês, então por isso que não aprende. Agora aqui não, então você vê, ela vai escutando vocês falar e eles vão aprendendo. Então ela fala, vai aprendendo português. Antigamente era difícil, então eles escutam o turista falar, então ele vai aprendendo. Vão aprender. Então a necessidade faz com que a criança aprenda. Então a criança no estado, ela não tem necessidade de aprender inglês, então por isso que é difícil. Passa 10 anos estudando inglês, passa 10 anos estudando inglês e depois quando ele termina o ensino médio, ele já sabe falar até 10, né? Então é assim que funciona. E a criança não, a criança ela está observando as coisas, vai aprendendo. Então essa é a necessidade. A gente pensa que eles não estão aprendendo, mas estão aprendendo tudo, né? E vocês mantêm ainda os rituais? Isso vocês conseguem manter aqui na aldeia? Os rituais ele acontecem todas as noites. Então, como a criança vai para casa de reza, então lá tem os rituais, tem cerimônias, então as crianças aprendem a cultura indígena mesmo, né? Então, está muito misturado, por exemplo, com o cristianismo? Não, eles conseguem manter a tradição? A região Guarani ela é diferente, Guarani, né? Ela é diferente, então por isso que os outros costumam falar cachimbo da paz, porque na aldeia usa o cachimbo da paz. Então, à noite a turma leva acima de corda, então todo mundo fuma no cachimbo, todo mundo canta, dança. E os pajés contam a história, benzem. Então é só no Guarani. Bacana. E aqui, como é que é a sobrevivência aqui? Vocês têm os recursos da própria floresta? E como é que é? Tem índios já que saem
Vai trabalhar fora da aldeia? Não, aqui trabalha tudo dentro da aldeia mesmo. Então, como a gente tem escola, postinho, então todos os funcionários trabalham trabalha no dentro da posto aldeia de mesmo. saúde que tem, né, na escola. Então os funcionários trabalham aqui dentro mesmo. A matéria-prima de mar artesanato, ela tem pouco. Então algumas famílias fazem artesanato. Para plantar, sobreviver não dá, porque a aldeia é pequena, não dá para pensar nisso. E aqui, pelo vaso de caminho não passou, né? Então aqui tudo que se planta nada dá. Esse é o... mesmo? Porque aqui é mata, aqui é areia. Então aqui é difícil. Então nasce alguns pedacinhos que a gente lutou aqui muitos anos para plantar aqueles pés de coisa ali, nasceu, mas não produz bem as frutas, né? Então aqui não é igual no Paraná, você cai uma semente de pitanga, lá nasce. no instantinho, né? Aqui não, aqui cai e continua ali, né? Então é mais difícil até. E tem alguma coisa de caça? Existe um pouquinho de caça, né? Mas não é muito, porque daí como tem muitos sítios ao redor, então os bichos fogem mais para longe, né? Onde Então, tem lá comida, né, no sítio? por causa que eles escutam muito barulho, carro, rádio, então todos os sítios ao redor, né? Então os bichos não vão ficar ali perto, então eles vão fugir para o mato, eles vão mais para longe. Então por isso que a caça aqui ela é mais pequena, mais pouca coisa. Certo. E pesca tem? Tem alguma coisa? Pesca Vocês têm tem. aqui? Pesca tem bastante aqui. Tem as famílias que gostam de pescar, porque... Certo. Não são todos os guaranis que gostam de pescar? Ou isso depende de costume? Como é que é? Não, antigamente pescava, porque hoje em dia como tem emprego, então as pessoas não estão trabalhando, então não vão ficar pescando direto, né? Daí tem aquelas que não estão empregadas, daí de repente eles vão pescar e vendem para quem trabalha. Aí vende peixe aqui dentro mesmo, os moradores. Então às vezes eu estou aqui, de repente aparece umas 2 carpas grandes assim, daí a gente já compra e daí não precisa ir pescar, né? Mas pescar é um costume de todos os povos indígenas, né? Certo. E aqui o governo tem, nós vimos ter uma placa lá do governo, né? Fazendo propaganda. Olha o que eles ajudaram aqui. A propaganda é por causa que a área ela é demarcada, então tem que ter a demarcação da FUNAI, porque toda área indígena tem que ter a placa. Para os outros ver que a área é demarcada e que existe a lei para proteger. Então, às vezes, os brancos não sabem como que funciona a coisa. Então, a gente não usa muito, mas se precisar usar, a gente usa. Qualquer coisa que fizer contra os povos indígenas na aldeia, então a gente tem direito de chamar a FUNAI e exigir certas coisas, né? Solução. Aí o governo ajudou em que aqui? Ajudou a construir lá o posto de saúde? Então daí, a escola? na área da educação, então daí tem o Estado que administra a escola do Estado. Depois, prefeitura, daí tem a questão do posto de saúde, vinculado com o governo federal, né? Então é tudo assim. Depois tem o municipal, que é a crechinha, a escolinha. Então cada um tem sua função, né? Sua área. Agora o governo ajudou alguma coisa para vocês terem alguma renda? Ganhar algum dinheiro, tem alguma ajuda? Existe a renda mínima, Bolsa Família. Bolsa Família, aldeia, né? Então as famílias têm. Certo. Todos têm direito. Isso, todas as famílias. E existe o auxílio maternidade também, que as mulheres ganham criança, daí tem essa ajuda também, um recurso, né? Então, funciona. E como é que é o atendimento aí de saúde da escola? Então, são bons, você acha que atende a necessidade de vocês? Então, as escolas indígenas, o bom é que os próprios funcionários são da aldeia, então facilita muito, gera emprego e também a cultura, né? Porque não adianta você trazer um cara da cidade, só porque é formado em faculdade, pode escolher a melhor, né? Daí chega aqui ele não fala Guarani, então vai dificultar. Exatamente. Então de cara ele já vai atrapalhar a cultura, porque ele não entende a cultura indígena, então ele vai... Porque o branco, assim, quando ele vem, o que ele vê o índio fazer, ele acha que está errado. Nossa, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Como que não pode? Que é pôr a verdade dele, né? Que é pôr a verdade dele, né? Igual as religiões chegam nas aldeias e querem impor as religiões, que a gente vai mostrar o Deus para vocês, tal. Eu vi uma vez conversando com o Guarani, ele falando, né, da religião, da Guarani, a coisa mais linda, uma coisa assim, de uma elevação assim, espiritual impressionante. Eu fiquei impressionado, né? Mas o branco não sabe, acho que a dele que é boa, né? A sua dele que é boa. Então eles vêm, quer pregar e quer mostrar o Deus pro índio. Sempre assim, né? Fala, a gente quer mostrar Deus para vocês. Mas daí eu falo, não, mas
vez em quando a gente tem que dar umas pegadas. Claro, Não, precisa. se o Deus de vocês é tão bom, por que vocês mataram ele, né? Não precisavam ter matado. Aí ele estava protegendo nós aqui, né? Então, o branco faz essas coisas, né? Muito bem. E, deixa eu ver aqui. Então, os jovens, todos eles frequentam escola. Vocês acompanham isso? Sim, Ou naturalmente já faz parte da cultura das pessoas? Como é que funciona As isso? famílias têm umas mais fortes na educação escolar, tem outras que é menos, porque às vezes tem menos interesse. Certo. Mas hoje em dia as famílias estão começando a incentivar mais as crianças a estudar, porque a gente vê que é uma necessidade muito forte. É verdade. Porque quando surgiu a escola no Brasil, você sabe quem foram os primeiros alunos? Não. Os povos indígenas. Os índios, né? Então o povo fala assim, nossa, mas os índios é engraçado, eles estão começando a estudar. Não é que é engraçado. Foram os primeiros, então, Os primeiros a estudar no Brasil foram os índios. Porque os bandeirantes não estudavam, eles caçavam índio. É verdade. E os filhos deles também não estudavam. Então a função dos bandeirantes era outros filhos assumirem a matança indígena. Então os jesuítas criaram as missões e os índios começam a estudar nas missões. Então eles são os primeiros estudantes a ler e escrever. Daí só que os bandeirantes continuam matando índio e chega uma hora que eles atacam as missões também e começam a matar índio lá dentro mesmo. Daí os índios fogem para a floresta e vê que não adianta estudar, porque estudar para que vocês vão matar a gente? É de sentido. Daí passando esse século agora, daí a gente descobriu que os brancos estão civilizados, né? Está mais civilizado. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais né? Tá tentando. Precisa melhorar muito ainda, viu? Muito Tá mais mesmo. civilizado. Opa, Vamos parar um pouquinho? tá.